Eu gostaria de saber quem pode ser adotado. Para poder ser adotado, o indivíduo, menino ou menina, criança ou adolescente, deve ter sido disponibilizado, digamos assim, pela justiça, ou seja, tem que ter sido rompido qualquer vínculo que esse indivíduo tenha com a sua família biológica. Esse rompimento do vínculo nós chamamos de destituição do poder familiar, ou seja, a justiça tem que ter formalmente e após análise de provas rompido esse vínculo que existia dessa criança ou desse adolescente com os seus pais biológicos ou com o único pai ou mãe conhecido biologicamente. Depois de rompido esse vínculo, a justiça poderá chamar os casais que têm interesse em adotar esse indivíduo. O que é a adoção à brasileira? Tecnicamente, a adoção à brasileira é aquela adoção ilegal, muitas vezes considerada criminosa, que é feita quando alguma pessoa que não é pai biológico ou mãe biológica de uma determinada criança formaliza o registro desse indivíduo como se fosse seu filho, ou seja, convalida no mundo jurídico uma situação que não é verdadeira, dizendo que é ou não pai, que é pai ou mãe dessa determinada criança. Isso é uma adoção dita, infelizmente de maneira pejorativa, à moda brasileira, quando se viola então a própria previsão legal de como se deve dar uma adoção de maneira correta. Quais são os tipos de adoções que existem no Brasil? As adoções que podem ser realizadas pela nossa legislação, dizendo assim de maneira mais básica, podem ser as adoções de forma nacional, a adoção dita nacional, ou a adoção por estrangeiros, a adoção internacional. Então, no país é possível que se realize na justiça tanto a adoção para casais ou indivíduos que moram no Brasil, são nacionais e que pretendem então adotar uma criança ou um adolescente que esteja aqui conosco em acolhimento, como pode ser feita também por estrangeiros que eventualmente passem pela fiscalização e pela própria análise das comissões de adoção para que consigam fazer essa adoção no nosso país. Quem é solteira pode adotar? Indivíduos solteiros podem, a exemplo dos indivíduos casados, adotar. O que é necessário apenas e tão somente é que esse indivíduo solteiro, homem ou mulher, preencha aqueles mesmos requisitos que são previstos para os indivíduos que são casados. Então, um homem sozinho ou uma mulher sozinha podem, sem problema nenhum, adotar, desde que sejam maiores e capazes, tenham mais de 18 anos de idade, não tenham práticas criminosas comprovadas, antecedentes criminais, e que também preencham aqueles requisitos básicos, né, de boa condição material, boa condição intelectual, boa condição de saúde, moral, psicológica, e também que possam promover uma melhor formação para o indivíduo que pretendem adotar. Há um limite de idade para adotar uma criança? A legislação não prevê um limite máximo, vamos dizer, de idade para quem pretenda adotar. Ela estabelece que o indivíduo tem que ter no mínimo uma idade, que é a idade mínima de capacidade, que é de 18 anos de idade, mas é evidente que deverá ser analisado no processo se um indivíduo muito idoso, ou dito já pela legislação super idoso, preenche os requisitos para conseguir obter uma adoção e bem formar esse indivíduo que ele pretende adotar. Então não é uma questão só cronológica ou só matemática que se analisa, mas são analisados sim vários outros critérios, vários requisitos de condição psicológica, sociocomunitária, intelectual, material e moral para saber se aquele indivíduo terá sim condições de criar aquela criança. Queria saber o que é necessário para fazer uma adoção. Os requisitos mais basilares para uma adoção são justamente o cronológico, ou seja, deve o adotante ou o casal de adotantes, devem eles ter no mínimo 18 anos de idade, e além disso devem preencher algumas condições que são consideradas pela legislação e pelos livros de direito como básicas para que aquele casal possa bem formar uma criança que quer adotar. Essas condições a gente costuma dizer que são basicamente 5.
aspectos que a gente vai observar, fundamentalmente o aspecto material, as condições materiais, as condições psicológicas, as condições morais e afetivas e também as sociocomunitárias, que nós vamos sempre ter que analisar para saber se aqueles indivíduos têm condições de oportunizar a melhor formação possível para esse indivíduo adotando.